irmãos, tudo bem com vocês? Que Yahushua abençoe a todos vocês, amém? Irmãos, olha o que a palavra do Senhor fala em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 7, vai dizer assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando. Eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, aqui no primeiro versículo diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. E por que, irmãos, não endurecer o coração? Porque, irmãos, tem momentos que o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. Ele bate ao nosso coração. E ele fala 1, 2, 3 vezes, mas a gente endurece o coração. Por quê? Porque nós queremos viver os nossos desejos, as nossas vontades. Então ali nós endurecemos o nosso coração. E há um perigo, irmãos, quando a gente endurece o coração. É quando endurecemos o nosso coração, irmãos, nós nos tornamos como Saul, desobediente. O Senhor deu uma ordem a ele, mandou ele fazer algo e ele fez totalmente ao contrário. E ele desobedeceu a ordem do Senhor. Só que ele não voltou atrás, ele não se arrependeu. Ao contrário, ele endureceu o coração. Então ali o Espírito do Senhor se retirou dele. E o espírito maligno tomou posse de Saul, porque ele estava com o coração endurecido. E assim também, irmãos, ocorreu com o povo de Israel. O Senhor tinha mostrado as maravilhas dele para o povo de Israel. O Senhor mandava maná, codornas, nem sequer as roupas dele se desgastavam, irmãos. Só o que aconteceu foi que aquele povo se rebelou contra o Senhor. Ali eles fizeram um bezerro de ouro e começou a praticar a idolatria aquele bezerro. Ou seja, ele se esqueceu do Senhor. E eles ainda disseram que tinha sido aquele bezerro de ouro que tinha os tirado da terra do Egito. Eles foram ingratos, praticaram a imoralidade sexual, a idolatria. Eram murmuradores, irmãos. Eles murmuravam. Nada para eles estava bom. E ali, irmãos, o que era para eles ficar no deserto 40 dias se tornou 40 anos. Aquele povo, eles rodavam no deserto e eles não saíam do lugar. Eles ficaram lá 40 anos, irmãos, por conta da desobediência, por conta da murmuração. Porque é isso que acontece na nossa vida. Quando o Senhor nos manda abandonar algo, se voltar para os caminhos dele, faz isso. E nós fazemos totalmente ao contrário. Então ali nós ficamos rodando, igual aquele povo de Israel. A gente roda, a gente vai para um canto, não tá bom, vai para o outro, não tá bom. E a gente nunca sai do lugar por conta da murmuração, da desobediência. E muitos daqueles que estavam lá no deserto, irmãos, não entraram na terra prometida por conta da desobediência. Muitos foram mortos por causa da ira do Senhor. E por causa, irmãos, da desobediência, eles não entraram no descanso do Senhor. Irmãos, e a Bíblia vai falar das consequências da desobediência e das bênçãos da obediência. Então ali, quando você desobedece, o Senhor permite na sua vida vir maldições. E a Bíblia fala, irmãos, que o Senhor, ele castiga até mesmo os filhos pela desobediência dos pais. O Senhor castiga até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, por conta do meu pecado, se eu não me volto para os caminhos do Senhor, se eu desobedeço, se eu pratico a imoralidade, a idolatria, a desobediência, se eu só faço aquilo que desagrada ao Senhor, que causa a ira do Senhor, então as maldições, os castigos vão me alcançar e vai alcançar os meus filhos e vai alcançar os meus netos, porque as maldições vai passar de geração em geração. Isso tudo vai ser culpa do Senhor? Não, vai ser a nossa culpa por conta da nossa desobediência, porque a Bíblia deixa claro, irmãos, o que fazer e o que não fazer, o que agrada e o que não agrada ao Senhor. A Bíblia é o nosso manual de vida. Então ali o nosso pecado
vai atingir até os nossos filhos, por conta da nossa desobediência, da nossa dureza de coração, da nossa rebeldia. Mas quando você decide seguir os caminhos do Senhor, fazer o que o agrada, então as bênçãos da obediência, que é falado na Bíblia, vai te alcançar. Bênçãos sem medidas, só que tudo isso é no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. Porque a Bíblia fala buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, primeiro você precisa cuidar do seu espiritual, porque cuidando do seu espiritual, irmãos, você estando bem com o Senhor, bem espiritualmente, então as bênçãos vão te alcançar. Você não vai precisar correr atrás das bênçãos, elas mesmo vão te alcançar. Mas você precisa obedecer, ser obediente, se afasta do que é mal, pratica a justiça, pratica aquilo que agrada ao Senhor. Mesmo que você tenha que renunciar à sua vontade, à vontade da carne, faça o que agrada ao Senhor, porque a sua recompensa virá no tempo certo, no tempo oportuno. Amém?